sou a Bárbara Tapajós, discente do PPG-SND. Estou aqui para apresentar um projeto de tese intitulado Empreendedorismo de Impacto Social, o uso do Design Thinking como forma de valorização do conhecimento tradicional e o empoderamento feminino na Amazônia. A minha orientadora é a professora doutora Luciana Carvalho. Dolabella esclarece que o empreendedorismo é o estudo referente às características do empreendedor, que é o agente responsável em transformar um bem intangível num bem tangível, ou seja, transformar um conhecimento em uma geração de produto ou de um serviço, gerando riqueza para a sociedade. Já o empreendedorismo de impacto social, ele é um estudo que é referente na união de esforços positivos, colaborativos, conjuntos, com um único objetivo: transformar uma realidade. E esse empreendedorismo, ele é um elo muito forte na transformação da sociedade, uma sociedade mais justa e igualitária. Meu projeto de tese tem duas motivações que são principais, né? A primeira delas são as motivações científicas. O principal objetivo é, de fato, preservar esse conhecimento tradicional, que é de extrema importância para a sociobiodiversidade. Então, fazer um processo específico para empreendedoras da Amazônia, a gente vai estar atuando com o intuito de preservar esse saber e perpetuar essa ancestralidade dessas comunidades. A segunda motivação é a preservação ambiental, onde nós estamos passando por um momento extremamente complicado, de diversos impactos socioambientais, e o projeto de tese tem como uma motivação ser mais um elo que auxilia nessa preservação e valoriza esses conhecimentos de forma a preservar e a valorizar a sustentabilidade ambiental. E o terceiro ponto é a questão das documentações. Então, ter artigos científicos, ter livros publicados e a tese por si só é um documento que vai servir como forma de perpetuar esse saber fazer dessas comunidades, essas ancestralidades, e o de que forma fazer tudo isso, empreendendo também. E o último ponto da motivação científica seria a integração de saberes, que é essa relação da universidade com as comunidades, essa troca de conhecimento, integrar laboratórios nas comunidades e entregar o conhecimento dessas comunidades dentro dos processos da universidade. Então, essa integração também é uma motivação científica muito forte para eu ter escolhido a temática da tese. A segunda motivação para a escolha da temática da tese é uma motivação socioeconômica, que tem alguns pilares, dentre eles o empoderamento feminino, que é a base do trabalho, que é justamente conseguir valorizar e empoderar, reconhecer mulheres empreendedoras de comunidades tradicionais na Amazônia. Então, mulheres empoderadas que realizam trabalhos e atividades em seus bionegócios são capazes de gerar riquezas para a sua localidade, para a sua família, para o estado e para o país. Então, a gente conseguindo valorizar essa ancestralidade, com que essas mulheres, sem perder o seu conhecimento tradicional, o seu saber fazer que é herdado de gerações, conseguir transformar isso em produtos e conseguir vender, você consegue ter um desenvolvimento econômico naquela localidade, né? Além dos investimentos em educação. O projeto, a motivação é que essas mulheres queiram aprender, queiram gerar mais conhecimento, gerar mais riquezas. As oficinas que vão ser realizadas ao longo da pesquisa mostram a necessidade da gente ficar cada vez mais necessitando dos recursos educacionais, e isso gera um investimento em educação naquela localidade onde a gente vai estar atuando. Além de trazer e de gerar uma sociedade mais justa e igualitária, justamente como diz os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A tese, ela tem três problemáticas base, que são as desigualdades de gênero, desigualdade econômica e desigualdade social. Onde a desigualdade de gênero, ela vem interligada à sobrecarga de atividades, onde mulheres bioempreendedoras necessitam executar as atividades domésticas, os cuidados com o lar, com os filhos, além de ter que gerar renda para sua família.
E isso tudo é em consonância com o desafio de preservar os valores e saberes que são intrínsecos à sua geração. Elas necessitam preservar a ancestralidade, preservar o saber fazer, a cultura do seu povo, além de ter que aguentar essa sobrecarga de atividades. E isso gera as desigualdades econômicas, onde a gente observa, vários estudos relatam que a economia de diversas comunidades localizadas aqui na Amazônia, elas vêm a partir da comercialização de bioprodutos. E muitas das vezes essa comercialização ela é fruto de subsistência para essas famílias, né? E isso ocasiona a terceira problemática, a desigualdade social, onde grandes empresas com seu modelo linear e vertical de estrutura empresarial exploram essas comunidades para gerar lucro. E isso ocasiona uma baixa geração de renda, por qualidade de vida e uma alta geração de resíduos dentro da comunidade. E o objetivo geral da tese é estimular a inovação social na região do Baixo Amazonas a partir do uso de um processo metodológico de aceleração à inovação em bionegócios locais. O público-alvo da tese são coletivos de mulheres bioempreendedoras. Nós estamos em fase de análise e de identificação da necessidade, das demandas dessas comunidades, e hoje a gente está atuando para a identificação dessas comunidades com o artesanato do Jamaraquá, com o couro ecológico do Maguari, os trançados do Arapiuns, as cuias de Santarém e as panelas de barro. Então a gente, ao final desse processo de identificação de necessidade, a avaliação de diagnóstico, nós definiremos quais dessas comunidades serão comunidades parceiras para atuar na execução da tese. O processo metodológico da pesquisa, ele tem como base de estudo o Design Thinking, que é uma metodologia do design que tem como objetivo solucionar problemas complexos e tem como foco o ser humano como centro de todo o estudo. E para a tese, está sendo confeccionada uma metodologia que é própria, uma metodologia que tem como intuito a aceleração da inovação, mas sem perder o foco principal, que é o ser humano. E essa metodologia confeccionada na tese é uma metodologia que tem como objetivo a empatia, a colaboração e a experimentação, dividido em 3 etapas principais, que é a inspiração, ideação e implementação. A inspiração, que é a primeira etapa, ela tem 3 subetapas, que são os métodos qualitativos, que seria o diagnóstico daquela comunidade, onde a gente vai identificar todas as demandas e necessidades da comunidade, de que forma a gente pode atuar para de fato gerar um resultado positivo para aquela comunidade. A segunda etapa são os métodos etnográficos, onde a gente vai fazer um estudo de vida daquela comunidade, um estudo de caracterização daquela cultura e daquele modo de vida, o modo de saber fazer, a ancestralidade da comunidade. E a terceira etapa, que são os métodos participativos e colaborativos, onde a gente vai fazer oficinas de troca de experiência para identificar de que forma, quem são os integrantes da comunidade que podem auxiliar a gente em todo o processo. A segunda etapa é a ideação, que também tem 3 subetapas. Dentre a primeira delas é a geração de ideias, onde é nesse momento que de fato a gente vai conseguir gerar resultados, conseguir gerar produtos tangíveis, né? Então a gente vai começar a fazer as criações junto com aquela comunidade, de acordo com a demanda e a necessidade dela. E depois a gente identificar essas demandas, gerar essas ideias, a gente vai fazer um mapeamento dos processos, porque a gente já identificou na experiência ao longo dos anos com as comunidades que a gente vem atuando, que uma demanda e uma necessidade é justamente identificar quais são os processos e de que forma eles são executados, eles podem ser otimizados sem perder o saber fazer, sem perder o conhecimento tradicional. E aí a gente vem para a terceira subetapa, que são as oficinas de capacitação, onde nesse momento a gente vai chamar profissionais de diferentes áreas, de acordo com a identificação dos problemas da comunidade, para estarem atuando com eles para conseguir minimizar essas demandas, esses problemas e esses gargalos. E aí a gente passa para a terceira e última etapa, que é a implementação, onde de fato a gente vai conseguir colocar aquilo para ser executado, né? Aquele produto, aquele bem tangível. É onde a gente vai aplicar os métodos quantitativos para identificar em número
se a gente conseguiu ter resultados positivos e quais foram esses resultados, se essa comunidade ela de fato ela se empoderou com aquele processo que foi executado. E aí a gente passa para a identificação da escala de autoestima, onde a gente vai aplicar uma escala de autoestima para identificar o grau de empoderamento dessas comunidades, que é uma escala de autoestima baseada na escala de autoestima de Rosenberg, onde a gente aplica um questionário de identificação do empoderamento dessas mulheres. E aí a última etapa é justamente o PEM, que é o Plano de Estratégia de Mercado, onde a gente vai fazer um planejamento de como é que todas as estratégias vão ser executadas ao longo do processo. Então a gente gerou diversos resultados, diversos produtos, diversos bens, e nesse momento a gente vai juntar tudo em um único documento e explicar como é que isso vai ser executado ao longo dos anos, para de fato eles conseguirem ter um resultado e gere não só o reconhecimento, o empoderamento, mas gere um resultado financeiro para eles. E os resultados da tese são inúmeros, mas eu dividi em 5 tópicos, que são os resultados científicos, acadêmicos, tecnológicos, resultados técnicos e resultados socioeconômicos. Quando a gente começa com o primeiro resultado, que é o resultado científico, nosso objetivo é que a gente tenha gerado 2 artigos científicos, um deles em revista, que já foi executado, a gente já tem um artigo científico em revista publicado, foi executado há pouco tempo, e o objetivo é que a gente tenha pelo menos mais um artigo publicado. Um outro objetivo também é a publicação de um capítulo de livro. Então a gente vai ter uma infinidade de materiais e tem subsídio suficiente para a gente construir um livro e publicar esse livro, até para facilitar a leitura da comunidade. E o outro tópico de resultado, que é o acadêmico, seria justamente as oficinas de capacitações. Então, como eu falei no processo metodológico, a gente vai identificar as demandas das comunidades e a gente vai aplicar, nós vamos ministrar oficinas de capacitação. Então, é de que a gente tem esse resultado favorável, focado em investimentos educacionais e acadêmicos para a comunidade. E o terceiro tópico de resultado, que é o tecnológico, a gente está confeccionando, a gente está finalizando o processo metodológico de aceleração à inovação, e dentro desse processo tem como objetivo fazer um registro de patente, um registro de processos para esse processo metodológico. Além do registro de marca coletiva também, que é uma das metas em uma das comunidades que a gente está atuando. Então pode ser que venham outros registros, mas a priori a gente tem como objetivo o registro de patente de processos para o processo metodológico de aceleração à inovação que está sendo aplicado. E aí o quarto tópico, que é justamente o resultado técnico, ele envolve o plano de estratégia de mercado, que é o último documento entregue para a comunidade, onde a gente tem um planejamento de estratégias a serem executadas naquela comunidade, o mapeamento dos processos, é um resultado técnico que vai servir para a otimização dos processos produtivos dessa comunidade e ampliar o portfólio de bioprodutos dessa comunidade. Então, ao longo dos processos executados, a gente tem oficinas, a gente tem ferramentas de inovação que auxiliam no processo de geração de novos bioprodutos. Então, esse também é o resultado que a gente tem como meta a ser executado. E o último tópico são os resultados socioeconômicos, que são os resultados intangíveis, mas que a gente tem como objetivo a geração de renda, que se torna tangível, o empoderamento dessas mulheres. Então, ao longo de todo o processo, nosso objetivo base também é que essas mulheres se empoderem para conseguirem executar outras atividades ao longo das etapas do processo e ao longo da vida do bionegócio, e atrair jovens. Sem os jovens, a gente não consegue perpetuar as ancestralidades e o saber fazer. Então, um dos nossos objetivos socioeconômicos é mostrar para esses jovens que eles podem e que tem importância e eles podem fazer sem perder a ancestralidade, sem perder o conhecimento tradicional. Eles podem inovar dentro dos processos, eles podem inovar na geração de bioprodutos. Essa é uma das metas como resultado socioeconômico também.